Outra peça em nosso quebra-cabeça. Quando Moisés pediu ao Senhor, peço-te que me mostres a tua glória, em Êxodo 33, versículo 18. Há aqui uma grande lição para nós. A resposta do Senhor qual foi naquela passagem? Estas foram suas palavras. Diante de você, farei passar toda a minha bondade. E foi isso que ele fez. Moisés havia experimentado algo do poder, da ira, do castigo, da justiça, poder salvador de Deus no Egito. Não é verdade? Mas neste momento, quando ele estava pedindo que o Senhor mostrasse a sua glória, o que ele precisava ver era outra coisa. Ele precisava ver a incrível bondade do nosso Senhor. Por quê? Porque naquele momento o Senhor queria deixar claro as suas intenções para com o seu povo. Poder, ira, juízo, castigo sensibilizam o povo à presença e ao poder de Deus, claro. Mas também geram medo. E fugimos daquilo que temos medo. Se sabíamos somente do poder infinito, da ira infinita, do juízo de Deus, do castigo de Deus contra o pecado, se somente sabíamos disto do nosso Deus, sentiríamos medo. Provavelmente até fugiríamos dele. A bondade de Deus nos permite amá-lo, confiar nele, servi-lo sem medo. É como se fosse uma irmã que atraísse a ele. Lemos em Jeremias 29, 10 a 14, as seguintes palavras, que falam exatamente o que estamos dizendo aqui sobre a natureza do nosso Deus. 29, capítulo 10, aliás, capítulo 29, versículo 10 a 14. Assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, temos que ter uma visão equilibrada do nosso Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus para com o seu povo. Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é santo. Ele castigará o pecado, sim, tudo isso a Bíblia ensina, mas também Ele é bondadoso, Ele é cheio de bondade. Ele nos ama, podemos confiar nele e servi-lo sem medo, de acordo com essas palavras de Jeremias. Ele tem planos bons para a sua vida, para a minha vida. O papel do líder espiritual com relação ao povo de Deus, que é comunicar esta visão equilibrada, balançada de Deus, que mostra não só o lado do poder e da ira e do juízo, mas também o lado da bondade dele. Os nossos irmãos precisam ouvir esta mensagem. Outra peça em nosso quebra-cabeça encontramos em Deuteronômio 3, de versículos 23 a 29.
Moisés vinha orando constantemente a Deus. Ele sempre orava a Deus, mas ele vinha, nesta passagem, batendo na mesma tecla, vez após vez após vez, pedindo a mesma coisa do Senhor, até que finalmente o próprio Senhor respondeu a Moisés: basta, não me fale mais sobre isso. E vamos pensar e desenvolver um pouco a resposta que o Senhor deu. Às vezes, também para nós, Deus diz não ao desejo de nossos corações. No caso de Moisés, ele havia se dedicado totalmente ao povo de Israel durante décadas. Seu sonho era entrar junto com eles na terra prometida, junto com seus irmãos israelitas. Num momento de frustração e talvez um pouco de egoísmo, seu sonho se esfumou. Você lembra? O Senhor havia dito para ele: fale a rocha e a água sairá da rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés, frustrado com ira do seu próprio povo, bateu na rocha. Não uma vez, bateu 2 vezes. E também não deu glória a Deus, não santificou a Deus diante do povo. Ele fez aquilo como se fosse ele mesmo tirando esta água da rocha. E por isso, então o Senhor disse: tudo bem, você não vai entrar na terra de Canaã. E Moisés depois vinha orando, pedindo: Senhor, por favor, Senhor, por favor, deixe-me entrar. Mas o Senhor disse finalmente: basta, não me fale mais sobre este assunto. No caso de Moisés, talvez foi cansaço, frustração, irritação, um pouco de egoísmo que o levaram a desrespeitar a Deus. Ele esqueceu naquele momento o seu papel como líder. Qual é o papel do líder? Qual é o nosso papel como líderes espirituais? Exaltar o soberano Senhor e somente a Ele. Este é o seu papel e o meu papel. Não estamos lá para chamar a atenção a nós mesmos. Estamos lá para apontar ao nosso Deus e dar glória a Ele. Fazemos o que fazemos não para receber elogios, mas sim para glorificar o nosso Senhor. Motivos são importantes, quer dizer, o porquê que fazemos as coisas. Falando de motivos, Tiago escreve em Tiago 4, versículo 3, falando sobre oração, ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Motivos, sim, são importantes. E às vezes Deus nos diz não, porque os nossos motivos não são bons, não são de acordo com a sua vontade. Talvez nascem o nosso pedido, as nossas orações, que estamos pedindo em oração, nascem mais do ego do que do desejo para fazer a sua vontade. E como Pedro diz em 1 Pedro 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, o Senhor resiste aos orgulhosos. O fato é que o desejo do nosso coração pode nos levar a assumir atitudes ou agir de uma maneira que o Senhor desaprova totalmente. A nossa visão, aquilo que podemos ver e entender de Deus nesta vida, sempre será parcial, sempre será incompleta. Por isso, buscamos conhecimento do nosso Deus na sua palavra, que é sua própria revelação. E ele nos lembra: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Não é? Então a nossa visão é parcial, limitada, defeituosa, muitas vezes. Somente o Senhor vê tudo. Como diz o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 4, versículo 13, tudo está descoberto
diante dos olhos daquele a quem prestaremos contas. Só Deus pode ver tudo, nós não. Outra maneira de dizer a mesma coisa talvez seria dizer: nós somos seres limitados, finitos, contemplando aquele ser único, infinito. Por isso, mais uma vez, a nossa visão sempre será uma visão parcial. A nossa oração constante deve ser: abra, Senhor, os olhos do meu entendimento mais e mais. Efésios 1, versículo 18. A verdade é que arrogância, orgulho, vaidade fecham a porta à presença de Deus, enquanto a humildade, a submissão abrem a porta de sua presença. Agora, outra peça: como distinguir entre minha agenda e a agenda de Deus? O servo de Deus sempre corre o risco de confundir a sua vontade pessoal com a vontade de Deus. Lembre-se mais uma vez, acabamos de mencionar Isaías 55, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, a minha agenda não é necessariamente a agenda do Senhor. Simplesmente porque alguma coisa passou por minha cabeça, eu achava genial, excelente, boa ideia, não quer dizer que seja realmente a vontade de Deus. Oração é uma das chaves essenciais para distinguir entre a minha agenda e a agenda de Deus. Já falamos sobre isto. Conhecendo os motivos dos nossos corações é outra chave. Conhecendo os motivos dos nossos corações é outra chave. Por exemplo, certas perguntas que nos ajudam a explicar, definir quais são os nossos motivos verdadeiros seriam, por exemplo, esta pergunta: por que quero fazer isso? Por que quero fazer isto? Quem receberá a glória se fizermos tal coisa? Que me faz pensar que isso é a vontade de Deus para nós? Que me faz pensar que agora é o tempo certo para fazer tal coisa? Estas são perguntas cruciais, realmente, para definir, explicar melhor os motivos básicos do nosso desejo de fazer certas coisas. Moisés foi um grande líder, exemplar, em praticamente tudo, durante décadas. Mas ele cometeu um pecado muito grande, como a Bíblia nos diz. Ele foi um homem de Deus, alguém que falava com Deus face a face. Ele guiou o povo de Deus durante 40 anos no deserto, mas no final, como já mencionamos, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. O que é que ele fez para perder o direito de entrar na terra prometida com a nação de Israel? Números 20, de 1 a 13, nos diz especificamente: como vocês, falando de Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Podemos ver duas coisas essenciais, cruciais para qualquer líder espiritual: confiar no Senhor, na sua palavra, e simplesmente obedecê-la. E honrar a santidade do nosso Senhor à vista do seu povo. O alvo maior de todo líder deve ser exatamente isso: honrar a santidade
e à vista do Senhor, à vista do povo. Tudo que fazemos deve ser para a honra e a glória do nosso Senhor. Em Gálatas 2, versículo 20, Paulo diz claramente que não era mais ele que vivia, mas que a vida que ele, naquele então, estava vivendo era uma vida de fé em Cristo. O Cristo que havia se entregado por ele e sua salvação. Em Filipenses 3, versículos 7 a 11, vamos ler aquela passagem juntos. Filipenses 3, de 7 a 11. Paulo falando diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição de entre os mortos. Tudo que nós fazemos deve ser para honrar o nosso Deus, para dar glória a Ele, podendo dizer com toda integridade e sinceridade, repetir essas palavras de Paulo. A vida que vivemos agora é Cristo que vive em nós. Isso é o importante. E tudo que a gente valorizava tanto antes, já não valorizamos mais. Não representa nada de valor. O que vale é a presença de Cristo em nossas vidas. Por um certo tempo, Moisés esqueceu desta lição. E ele começou a engrandecer a si mesmo. E por isso ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida, com todo o povo de Deus. A grande tentação do líder é começar a buscar elogios, admiração para si mesmo, em vez de buscar glória e honra de Deus. Romanos 11, versículo 22, nos diz uma palavra aqui muito apropriada. Diz, considere a bondade e a severidade de Deus. Sim, devemos entender, o nosso Deus é bondoso. Ele é cheio de bondade. Mas Ele também pode julgar severamente. É isso que aconteceu com Moisés. E acontecerá conosco também, se esquecemos por que servimos. Qual é a razão? Qual é o objetivo que estamos servindo? Para nos engrandecer? Para mostrar, que homem, olha que pessoa forte eu sou, que gigante espiritual que eu sou. Não, aí que já estamos correndo perigo. O Senhor não fechará seus olhos a este pecado, de esquecer por quê, qual é o objetivo do nosso serviço no seu reino, como líderes espirituais. E o custo pode ser muito alto. No caso de Moisés, perdeu a chance de entrar com seu povo, algo que ele tanto desejava, tanto queria. Nós também poderemos pagar um custo muito alto se esquecemos qual é a verdadeira razão do nosso serviço. Agora, terminando o nosso estudo, um último ponto, uma última peça para completar esta visão um pouco mais ampla de liderança espiritual é esta. Chegou o momento na vida de Moisés de passar
o bastão. Em Deuteronômio 3, 27 e 28, lemos as seguintes palavras. Suba ao ponto mais alto, Deus está falando aqui, suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Chegará o momento na vida de todo líder espiritual em que vamos ter que passar o bastão. Há uma nova geração de líderes. São eles que levarão o povo de Deus adiante na sua jornada, como foi Josué que levou o povo de Deus na conquista de Canaã. E como Moisés, devemos mostrar a humildade e obediência naquele momento. O maior elogio do líder será ouvir estas palavras do nosso Senhor Jesus. Bem feito, servo fiel. Então, assim, terminamos o nosso estudo sobre este assunto tão importante, liderança espiritual. Todos nós queremos ser o tipo de líder que nosso Deus aprova, que Ele quer. Todos nós precisamos entender os objetivos, por que fazemos as coisas que fazemos. Todos nós queremos exaltar o Seu nome, santificar o Seu nome e não chamar atenção a nós mesmos. Nós não somos melhor que ninguém, somos servos, servindo o nosso próximo, servindo os nossos irmãos, ajudando-os, como mencionamos no começo, a experimentar e comprovar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus lhes abençoe ricamente em seu serviço no reino de Deus.